O que hoje funciona, 5 anos atrás, já não era utilizado. Muda muito. E 10 anos... A medicina em geral... 10 anos atrás, o que você está fazendo hoje, os caras vão te falar de louco. E o que você está fazendo... O que o cara fez antigamente, você vai fazer, esse cara era louco. Mas naquele momento, era o ideal, era o top. Hoje, e é normal, você vai evoluindo, você vai se adaptando. Então você tem que ser uma pessoa que você esteja aberto para o aprendizado, nunca pode estar fechado, porque hoje é assim e amanhã é diferente. Então, e nessa questão do ser humano também, você se adapta àquela pessoa que até às vezes tem uma certa dificuldade de aprendizado, ou ela aprende de uma forma que é melhor ela ver do que escutar, então você se adapta. E a parte da administração da empresa, você tem a parte psicológica, você usa isso também na parte do profissional de educação física, para você se readaptar às condições tanto de espaço e tanto do pessoal, do ser humano. Aí apaixonei pela profissão. É algo que eu não imaginava, até assim, coisas de ser treinador de futebol, a parte tática, nunca foi algo, eu acho, poxa, quem entende, eu acho excepcional, isso aí mas não é algo que me atrai, assim, como profissional. Isso eu já percebi em mas você. na parte física, aí se deixar como... Diego, vem uma pessoa falar comigo, Diego, eu quero melhorar nessa quesita aqui, aí eu... É o teu... Isso aí, vambora. Então, é o meu ponto forte. Falei, vambora. Amanhã, semana, tu já vai estar melhor nessa questão aqui. Você vai pensar dessa forma, você vai treinar dessa forma, e no jogo, ou no treino, no esporte que você está adaptado, você vai sentir a diferença por ter feito isso e isso. Mas aí isso é legal. Você não acha também que, por exemplo, na minha época, o futebol era para um tipo de pessoa? Sim. As pessoas do nível mais baixo, que não tinham o prazer, não se dava o prazer de prestar atenção na alimentação. Correto. Era feijão, arroz, bife, batata frita, feijão, arroz, verdade, frango. A nutrição nossa era feijão, arroz e alguma coisa. Isso mesmo. Ok? Hoje em dia não. Hoje em dia um menino de 12 anos tem, tem personal, com tem certeza, não sei o quê, tem um cara que cuida das vitaminas que o menino tem que tomar, de não sei o quê, de suplementação, de reposição, faz o exame, vê o que está precisando, você não acha, onde ele precisa complementar. Você não acha que o nível intelectual desse pessoal que agora entra no futebol, não estou falando do esporte em geral, que, por exemplo, o pádel, o tênis, o pessoal do tênis, o pessoal da natação, o pessoal do basquete, no Brasil, estamos falando no Brasil. São gente, por exemplo, um cara que bota a filha no basquete ou não sei, é uma pessoa que tem um nível melhor no Brasil. Porque no Brasil você só encontra em todos os bairros campo de futebol. Isso mesmo. Ginásio para jogar basquete e vôlei, alguns têm. Você não acha que, graças a Deus, está melhorando o nível intelectual dessas pessoas que estão querendo jogar futebol agora? Com certeza, melhorou muito. Porque o jogador de futebol, porque assim, você vê pela performance. Então, hoje com a tecnologia também, você consegue observar o que está acontecendo fora do Brasil, que é algo que antigamente a gente não tinha essa visão. A internet com certeza abriu o leque para... Com certeza. Hoje você vê a metodologia de outros países, metodologia de outros clubes, de outros lugares. Assim, os caras são top nesse nível aqui e eles fazem esse tipo de treinamento. Então, acho que foi muito bom o Brasil, fora já os excelentes profissionais, excelente escola de treinamento que o Brasil tinha. Então, esse mercado global acabou melhorando também. Então, tipo assim, a competitividade aumentou e o nível aumenta também, porque... Você vê na Arábia agora, hoje em dia, você vê os jogos na Arábia, nível altíssimo. São jogos de alto nível, de bom nível, porque, por exemplo, mas a Arábia sempre levou os melhores preparadores físicos, eles os sempre tiveram essa mentalidade. Porque eles tinham dinheiro para fazer isso, entendeu? E algo que o Brasil não tinha na época. A nata do futebol brasileiro não tem desde o Zagallo, Parreira, qualquer treinador, Vanderlei Luxemburgo, todos eles passaram pela Arábia, porque a Arábia... Chega uma hora que... onde valorizar, onde tinha um dinheiro para levar os profissionais. Tinha dinheiro para levar, e eles fizeram... No Brasil até tinha aquilo, mas às vezes não era tão bem remunerado. Quantos excelentes profissionais tiveram no Brasil? Foram obrigados aí, porque no Brasil não quer ter esse reconhecimento. Para dar uma tranquilidade financeira, Porque no Brasil não é ter esse reconhecimento financeiro.
Não só talvez pelo clube não querer, é porque às vezes não tinha realmente condição. O Investimento Nelson mesmo, frisado. o nosso amigo aí, o Nelson foi preparador físico. Grande Nelson. Foi treinador de goleiro no Bangu, da seleção, pô. né? Foi da seleção lá, né? Não, aí depois foi pra Arábia, pô, ficou rico da Arábia, pô. Porque do Bangu ele não ia ficar rico nunca. Ia trabalhar 30 anos ali, trabalhou 5 anos na Arábia, botou o burro na sombra. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Mas na nossa época foi Lazzaroni, treinadores de seleção brasileira, foram tudo pra lá. Tudo pra lá. Zagallo, Parreira, Lazzaroni, Luxemburgo. A galera teve essa experiência e hoje... Filipão. Hoje a Europa também exporta muito profissional brasileiro. Hoje tem eu acho que no mundo inteiro tem hoje profissionais brasileiro trabalhando em clubes. Isso ajudou muito. Então essa questão da globalização e tudo Vamos lá. Muito. Porra, a conversa tá tão maneira que a gente tá estendendo um pouquinho. Estendendo um pouquinho. Como que você veio parar aqui na Grécia? Então, na Grécia Tinha algum amigo seu aqui? Não, na verdade foi assim, eu tava jogando, né, dessas vidas aí, depois da Espanha eu estive na Turquia, depois estive na Macedônia, e nesse meio termo, quando acaba a temporada e tudo, eu vim fazer um teste aqui num clube no Larissa na época. Foi um empresário grego, tinha um contato lá conhecido meu lá, que arrumou um teste pra mim. Aí eu vim pra Grécia pela primeira vez pra fazer um teste no clube, que era no caso o AL, o Larissa, né? Tava na segunda divisão. Aí eu tive lá no AL e tive também no Agroticos Asteras. Aí fui fazer o teste. Aí eu, com questão de dinheiro, né, quero tanto, quero aquilo, acabei não acertando lá e voltei para jogar na Macedônia, que era, no caso lá era a primeira divisão lá na Macedônia, e acabei optando por continuar lá, porque o valor, melhor ficar na primeira do que... Sim, mas era um bom mercado. Aí queria muito ter ficado aqui na Grécia da primeira vez, fui para Tessalonique, fiquei apaixonado pelo local, e fiquei em contato lá com o rapaz lá, a gente ficou com contato. Aí joguei mais uma temporada lá, e nessa vez que eu tava voltei pra Turquia para tentar pra um time, e eu fiquei naquela, de decidir pra onde eu ia, treinando, aí ele me mandou uma mensagem: quer vir aqui pra Grécia aqui de novo? Não, fazer um treino aqui, agora eu tô com um time que acabou de cair da segunda divisão, vai jogar a terceira, mas é bom pra você vir. Falei, tava sem nada, falei, vambora, pô, como é que é a situação? Não, vai arrumar tanto, pagar tanto, vamos ver. Aí vim pro time aqui, na época o Aranaikos, tinha acabado de sair da segunda divisão, e vim ter aí, que eu comecei a jogar aqui na Grécia. Aí vim pra jogar a terceira divisão aqui, na época era o Gama TMT. Você tem um passaporte europeu? Nessa época eu não tinha. Eu tinha acabado... E como que você pôde jogar Quando eu vim fazer o teste, eu não tinha ainda esse passaporte. Quando eu cheguei, eu tinha acabado de tirar meu passaporte europeu. Então, foi uma das coisas que não fez eu ficar lá porque eu não tinha documentação para poder ficar. Não podia. Não podia. Ou eu entrava como estrangeiro, né? Precisava do contrato. Na terceira divisão não podia jogar. Não era profissional. Não era profissional. E eu, nesse time que eu vim, era a segunda divisão, e eu ia entrar como estrangeiro normal, não precisava do passaporte europeu. Aí, quando eu consegui tirar, aí eu avisei esse rapaz, aí nessa que ele me convidou: você não quer vir para cá para começar nesse mercado aí? Vai, daqui a pouco você faz a sua vida aí sozinho. Eu falei, vambora, pô. Tinha acabado de tirar o passaporte, aí que eu consegui jogar a terceira divisão aqui, fiquei. Aí tô até hoje aí. O primeiro time que você jogou foi o Aranaikos? Foi o Aranaikos, isso mesmo. E aqui em Atenas, como é que ninguém nunca conheceu engraçado, você? Porque eu só fiquei no Aranaikos 3 meses. Eu cheguei, né, tinha acabado de fechar, era final de agosto, cheguei como em setembro para... Isso mesmo, em setembro, aí cheguei, aí ficou setembro, outubro, novembro, dezembro eu saí. Porque aí o clube não pagou, não sabia, né, como é que era, né? Aí eu fico brincando, né, que a primeira palavra que eu conheci foi em grego, que eu aprendi a falar grego, era ávrio, né? Porque eu sei quando é que você vai pagar o presidente, ávrio segura. Foi a única palavra que eu aprendia. Presidente, o salário, ele, Neres, ávrio. Não é problema, sem problema. Amanhã, vai estar certo, fica tranquilo. Foi 3 meses nessa daí de amanhã.
Aí ele falava que não ia jogar, falei, ó, não dá pra jogar, mas não, vou embora. Aí ele, não. Me chamava lá no cantinho, me dava um dinheiro. Não, joga, a gente precisa de você hoje aí, pô. Aí me dava um dinheiro lá na salinha, aí eu jogava o jogo. Ele, amanhã eu dou o restante, fica tranquilo. Aí sumia, semana o presente não aparecia. Aí segunda, sexta ele aparecia. Aí no dia do jogo, aí eu falei, cara, o cara não pagou de novo, pô. Falei, não vou jogar, falava pro treinador. Não, aí ele aparecia. Mais um dinheirinho. Não, toma aqui essa parte aqui, um pouquinho aqui. Mas amanhã, certeza. Amanhã, certeza. E foi 3 remeses nessa, pô. De paga e não paga. E ele era pô. Aí eu ia pra um hotel, aí não pagava, mudava de hotel. Aí não pagava. Eu conheci quase todos os hotéis ali da região do Arrané. Eu era mais conhecido do que a galera que trabalhava lá, porque eu quase morei em todos os hotéis. Até quando ele alugou uma casa pra gente, eu fiquei um mês na casa. O dono lá tirou a gente que não pagou nada, não pagou aluguel, não pagou conta de luz, não pagou nada. Falei, aí não dá não. Falei, quer saber? Eu vou embora, quero ficar mais aqui não. Pra mim tá bom. E eu tava praticamente decidido já de voltar pro Brasil, tava cansado já. Falei, vou embora, não quero mais isso não. Quero sair daqui, porque aquilo... Você já estava formado em educação física? 2000 e... Não estava ainda não. Ainda não estava. Não estava ainda não. Vou lembrar o ano direitinho. Não estava ainda não. Eu tinha parado depois e eu retomei. Aí falei assim, pô, vamos voltar pro Brasil, vou procurar um outro clube. Aí fiquei esperando, vou querer saber, vai abrir a janela agora, né, de transferência, vou tentar voltar para a Turquia, vou tentar voltar para Macedônia, ia tentar voltar para lá, ou já tava com o passaporte, né? Falei, vou para outro país, pô, não vou ficar mais aqui não aguento mais esse cara aqui, não aguento mais ficar aqui, conheço ninguém, falo com ninguém, pô, tinha um brasileiro na época lá que me ajudou muito, o Egon, tinha jogado aqui se não me engano, no Atrômetros, não, no Apollon Smirne. Ele tinha jogado, na época era a primeira divisão, né, que ele tinha jogado. Foi um menino que me ajudou muito também na questão de traduzir. Acabou também que ele também nem não ficou, ele voltou pro Brasil também, que os caras não tiravam o papel, não pagavam. Aí ele decidiu ir embora, eu falei, quer saber, eu vou embora também. Eu fiquei sozinho, ele era que me dava um suporte aqui. E nessa, esse empresário, né, que ele tinha me trago, eu falei pra ele, vou embora, vou ver minha passagem pra voltar. Ele, não, pô. Falei, calma aí, espera, me dá 2 dias, pô. Me dá 2 dias que eu tento arrumar alguma coisa pra você. 2 dias eu vou embora, não quero ficar mais aqui não, vou voltar pra casa e vou esperar ir pra outro lugar. Aí passou um dia, deu um dia mesmo, fiquei no hotel e no outro dia ele me vai lá conversar com o presidente de um clube aí que ele quer falar com você, quer te levar. Falei de você dele, ele já te viu jogando aí, que ele era o presidente, tem negócio aqui em Atenas, ele vai te levar. Falei, isso como 9 horas da noite. Ele vai lá rapidinho. Aí eu olhava assim, eu só tinha um ônibus, né, pra ir pro... Falei, não dá pra ir não, porque, pô, essa hora, depois como é que eu volto? Não tinha dinheiro, falei, não vou não. Aí, não, o presidente vai em tal lugar, ele vai lá perto dele que ele tá... Ele vai lá. Falei, pô, vou nada, mano. Essa hora, vou lá, esse cara, pô, já me botou nessa furada aqui. Vou lá ainda gastar dinheiro pra ir lá. E depois como é que eu volto? Aí pra voltar o dinheiro contado. Não falo grego, não era falo era um sábado. Mas tu já tava falando, tu não, já se virava não falava nada. No inglês? No inglês tu era bem falava. Bem pouquinho. Usava o tradutor no telefone, né? É aqui que eu comecei a falar inglês também, assim. Já entendi algumas coisas pela Macedônia, comecei a aprender o inglês e aqui já me virava algumas palavras. E eu usava o tradutor, né? Aí eu falei, vou nada, o cara pô, já me botou nessa furada aqui. E já não tava mais acreditando em aí falou, não, eu falei, mas qual o time? Eu falei, vou primeiro saber qual é, né? Aí entrei lá no Google, né, pra pesquisar. Aí eu falei, pô, o time era o último lugar, pô, também da terceira divisão, era o último, penúltimo lugar. Ia ter mais uma temporada, eu falei, pô, aí liguei pra ele, falei, pô, último lugar, pô, meu time que tá em 5º. Brigando ainda pra não subir. Me paga, pô, tu vai me levar pro time que tá em último, se perder 2 jogos, vai cair. Aí tu quer que eu vou falar, pô? Aí ele, sacanagem. Ele não escuta lá o que o cara quer dizer pra primeiro, pô. Falei, vai lá, por favor, vai lá. Pô, aí o cara pressionou tanto, falei, vou lá, pô. E eu falo assim, eu demorei, falei, quer saber, eu vou esperar esse cara ir embora, mano. E o cara me ligava, tá chegando? Eu falei, tô chegando, não tinha nem saído ainda
do hotel. Mas aí, vou lá, pô. Tá bom, vou lá. Vai lá, por favor. Eu falei, vou lá. Cheguei. O cara ficou me esperando, o presidente. Aí ele, não, que isso aqui, quero recuperar o time lá. Aí eu falei, não, beleza. E ele falou grego também, né? Quanto? Aí eu falei, ele falou grego contigo? E ele traduzia, e digitava lá. Aí tinha um amigo meu que tava lá comigo na época e foi tentar me traduzir em inglês, né? Um zagueiro lá, um parceiro, tava lá e tentava grego, falava comigo em inglês, aí digitava em inglês para traduzir em português. Confusão. Aí eu aqui. Esse cara vai nada, vou ficar aqui perdendo tempo. Aí ele falando uma coisa, tô falando outra coisa. Quanto tu quer? Eu falei, tanto. Aí eu assim, tanto. Ele, beleza, mas aí... Falei, mas aí você vai pagar mesmo? Eu vou ficar assim, você vai pagar mesmo? Tá me enganando. Tá me enganando. O medo, se o cara que tá em quinto não paga, pô. Não, não sei o que, confia, a gente vai, eu quero salvar o time. Falei, o time... Falei, já passei por uma situação aqui, se a gente perde o jogo, tu vai me pagar? Eu vou pra lá, e não, tu vai ter casa, vai ter comida, e vou te dar o salário, você não se preocupa, pode confiar em mim. Falei, mas são 3 meses, aí tu paga o primeiro mês, e depois não paga mais, igual que aconteceu aqui. Pagou o primeiro mês e sumiram todo mundo. Primeiro mês todo mundo paga aqui. Todo mundo paga. Aí ele, tá preocupado com dinheiro? Aí tu falou, né? Não. Lá. Eu falei, tô. Aí ele, quanto tu quer? Eu vou te pagar logo tudo agora. Eu falei, como assim tu vai pagar tudo agora? Ele, tu tá preocupado com dinheiro? Então eu vou te dar logo tudo agora. Vai, aqui janeiro, março, fevereiro, março, abril, vai acabar? Te dou tanto agora. Pega logo tudo agora. Tu vai? Se eu te dar tudo agora, tu vai? Eu falei, calma aí, essa parte ele também não esperava, né? Tá brincando comigo. Né? Ele, não, vou pagar logo tudo antecipado. Já pagar os 4, 6 meses antecipado, tudo. Falei, aí já é diferente. Aí ele falava assim pra mim, se pagar agora, tu vai, já tá com a mala pronta? Eu falei, já tá com a mala pronta pro Brasil? Te dou até um beijo. Se quiser um beijo, eu te beijo. Até meu amigo que tava do meu time traduzindo. Queria ir também. Aí ele, caramba. Não, vamos. Esse aqui quer ir também. Leva ele também. Também tava sem receber, né? Falei, tem que... Se eu pagar na hora, tem. Tá precisando de um zagueiro, não? Tá precisando de um zagueiro, não? Aí, conclusão. Sensacional. O cara me pagou. Olha, amanhã ele tá pagando a mala pronta. Eu falei, então vou te levar agora. Eu falei, agora? Ele, 30 minutos eu te busco. Foi isso. Me pagou, já me deu dinheiro, pega a mala. Pagou ali na hora? Pegou, me levou no hotel. Mala, caralho. Ele foi lá no clube primeiro, aí foi pedir o meu papel ao presidente. Era domingo ou sábado? Não, tá fechado o clube. Te dou tanto pra você já me dar o papel dele agora. O presidente apareceu. O presidente apareceu. Tava fechado, abriu. Ele pagou, o presidente na hora já me deu a carta. Já. O dia mais feliz do presidente, pô. Ganhou dinheiro pra tu. Não me pagou e ainda ganhou dinheiro pra me liberar ainda. É mole? Aí o presidente foi lá, me buscou no hotel, pegou minha... sensacionais. Eu fui nesse dia mesmo, eu fui pro time, pô. E de onde que era o time? Era de Laconias. Laconias. Na região de Laconias. Estava no grupo ali de Esparta, Kalamata. Não, até o lugar é um lugar bonito, né? Bom, sensacional. Praia todo dia. Era pertinho. Era Astera Vlachot, o nome do time. Aí ele me levou, já me deixou lá, beleza. Aí me pagou, pegou meu papel. E logo o primeiro jogo, a gente era o último, pô. Era o último pênalti, jogava contra o Kalamata, o primeiro jogo. Nossa. E o Kalamata é time grande, pô. E era o primeiro, ele era pra subir. Acabou de subir agora. Acabou de subir. Muito bom, parabéns lá pela... É uma força. O Kalamata é um time grande. E eles já vinham investindo já há um tempinho pra subir, bateu na trave algumas vezes, né? Mas já tava com a mentalidade de subir. E a gente, primeiro jogo, em casa, a chuva... 1-0 pra gente. Ganhamos do Kalamata. Nossa, o presidente queria te dar dinheiro. Eles me deu mais, pô. Me deu o bicho ainda, depois pagou mais ainda. Não. O melhor presidente do mundo. Ele ficou o melhor presidente do mundo. Aí pagou mais ainda pra ficar lá e ficou feliz pra caramba comigo. Ganharam de Kalamata, um time grande na divisão. Não, e na divisão o Kalamata é grande, pô. E a gente era o último. E eles eram o primeiro. Eles estavam brigando pra subir, a gente brigando pra não cair. Conclusão, salvamos o time. Aí chegou mais uns 2, 3 meninos jogadores lá, ajudaram também a salvar o time. E
Fiquei lá, voltei pro Brasil, feliz pra caramba, e depois da cidade, você. Ele me ligou. Pô, era sensacional, pô, ia lá... Tu não pagava nada, não pagava onde nada. Tu ia... Eu ia comprar uma fruta ali, o cara... Não, toma aqui a fruta. Cortar o cabelo, não precisa pagar nada. Os gregos nisso, são legais. Se você for bem no time, porra, na cidade... Fui muito bem tratado. Aí aquela o vontade... O time indo bem. O time do mal eu nem ia sair de casa. Perdi, eu caí em casa. Fica em casa. Já corre risco de falar assim, pô, você tem aquela fruta, ó. E tu não jogou porra nenhuma hoje. Falam mesmo, falam mesmo. Tu não jogou porra nada hoje. No táxi, os caras falam, os caras são corneteiros da mas poxa, um dos tipos que eu mais me senti bem à vontade foi aqui. A galera, os gregos sensacionais me trataram super bem, sempre me apoiaram, sempre me ajudaram. Fiz grandes amigos aqui. Você continuou naquele time? Continuei, me chamou de novo pra voltar. E o clube acabou subindo pra segunda divisão no ano seguinte. Salvamos o time da terceira. No ano seguinte na segunda divisão. Eu acabei saindo para outro clube. Deixamos em dezembro. Aí eu acabei saindo, a gente era líder. Aí apareceu uma oferta para um outro clube lá que ia me pagar um dinheirinho a mais. Aí eu conversei lá com o presidente lá, né, com o treinador. Aí ele me liberou. Aí fui pagar um pouquinho mais no outro clube lá e já era ali. Aí veio o Covid. Aí no Covid foi o quê? Março, né? Março aí ficou... Não lembro. Foi em janeiro que eu saí, foi em janeiro. Em janeiro eu saí, dezembro para janeiro, aí entrou o Covid. Carnaval, aí no Brasil deu a merda no carnaval. Aí o clube tava em primeiro, acabou subindo. Aí o Astrava foi jogar a segunda divisão da Grécia. Aí acabaram subindo o time. Salvamos, de uma loucura lá, salvou. E no ano seguinte... E depois pra onde subiu. Tu foi? Eu fui pra... na região ali de Nafpaktos. No clube ali de Nafpaktos. Aí eu fui pra também na terceira divisão. Aí acabei depois voltando pro Brasil. Fiquei quase um ano no Brasil, quando começou... Tu se arrependeu de não ter ficado nesse time que tu... eu me arrependi. Porque os caras pagavam, o clube que eu fui, o outro até me pagou direitinho, né? Pagava direitinho. E o outro acabou caindo, que eu fui. De Nafpa. Que queria também salvar, né? Acharam que eu salvei um ia salvar outro. Salvador da pátria. Virou Salvador da pátria. Ia salvar outro. Aí o outro subiu pra segunda e o outro caiu. Mas também tinha, como parou, né? Por causa do Covid, né? Aí quando eu retornei pra Grécia depois do Covid, já fui pra outro time também. Fui pra outro clube lá, que era na terceira divisão. Aí foi nessa. Aí depois segui. Aí eu joguei em outros clubes. Eu conheci o Biro, né? Nesse clube, que foi o Hermionida. Tu conheceu o Biro? Biro. Tu conheceu o Biro eu conheci lá no Hermionida. O Yannis, o pai do... O Flegas. Não, o Flegas foi nesse time lá de Napa. No Napa. Isso, aí conheci. Fenômeno, menino, hein? Molequinho. Tá aí, ganhou um título agora com o Olympiacos aí na categoria de base. Fenômeno. Pai também... Gente finíssima, gente boa. Aí eu conheci eles lá nessa cidade, eles me deram uma ajuda lá, ele era um responsável do clube lá. Tentando lembrar onde, acabou me fugindo o nome do clube lá. E nessa batida do Covid acabei voltando pro Brasil, mas com a amizade. Aí depois de lá, pra Hermionida, aí vim... O Biro, quando você conheceu o Biro, não. Você falou, não, tá aí o Biro. O pior de tudo, né? Eu nunca imaginar que ia ter um brasileiro, longe pra caramba. Hermione, pô. Puta, aí eu cheguei lá, chegou ali... E cara, o Biro é um figuraço. Eu falei, esse cara parece até com o brasileiro, mano. E ele já sabia, né? Que você era brasileiro. Que tinha chegado um brasileiro. E o cara falou que tinha um brasileiro lá, mas não sabia que era... Ele jogava no time? Ele não, era preparador físico. O Biro era preparador físico do time. Mas ele treinava aí. O Biro é fenômeno, né? O Biro joga demais, pô. Joga demais. E ele tava sempre ajudando no treinamento, né? Ele treinava... Ele não podia jogar nessa divisão. Não, ele já tinha passado a idade já. Não, e por causa de estrangeiro. O Biro é estrangeiro, você não, você joga como europeu. Verdade, mas nessa divisão o Biro não podia porque ele estava na terceira. O Biro não podia jogar porque tinha idade, tinha limite de idade. Era até os 40, se não me engano, 39 ou 40, né? Tem limite de idade nessa divisão. O Biro tem... Não, o Biro com 5 anos, nem sei, o Biro deve ter uns 60 mais, parece que tem 30, pô. Não, o Biro tem 65 anos. Mas parece que tem, parece que é mais novo que eu. Ele não engana ninguém. Não, ele é fenômeno. Ele tá cheio de papinha já. Aí ele treinava, às vezes ele complementava um jogador, ele entrava pra complementar. Falei, pô, rapaz, se tem um cara desse aqui no time, eu não tinha subido, pô. Bom, fenômeno.
Não, o Bira é ídolo ali naquela região. Não, jogava muito. Na época ele tava jogando ainda, no outro clube lá que era uma divisão a menos, ele jogava. Nessa época ele ainda tava jogando. Verdade, ele jogava. Era amador. Era amador, ele jogava o Biro, lá. Pô. Aí essa que eu conheci o Biro, aí depois eu voltei, aí parou o segundo Covid. Aí Covid de novo, voltei. Aí eu acabei assim, não voltei ao Brasil, fiquei em Atenas esperando... Ficou em Atenas aonde, cara? Fiquei na casa de um amigo meu que tava lá no time comigo. Um menino que jogava comigo, Brolim. Também me ajudou muito aqui. Por isso que eu falo. Bruno? Qual Bruno? Brolim. É africano ele, do Quênia. Aí porque assim, na verdade, quando parou o segundo Covid, ele falou assim, vamos parar um pouquinho agora e vamos ver, né? Porque daqui a um mês volta. Acabou com o mês. Não, tá pra voltar, tá pra liberar de novo o futebol. Fica aí, não vai embora não. Aí 2, 3 meses e nada, né? Aí quando voltou, os caras liberaram, porque falou que não tinha prazo pra... Aí teve mais um pico do Covid, aí pararam legal. Aí não, tá parado o campeonato aí. Fiquei em Atenas aí que eu fui pro Lefty, um time aqui da região ali de Corida-Luz, ali do... Né? Sei, pô. Aí que eu fui pra Atenas. Pro Tasso, sabia disso? Isso mesmo. Pô, torcida louca ali. Aí a gente joguei bem pra caramba ali é um Madureira daqui. Isso é verdade, é um Madureira. É um Madureira. É um Madureira aqui, baixo por Grande. Um campo horrível, o pior campo que tem aqui. Aqui colado, né? Você vai bater o lateral, eles têm a arquibancada aqui no alto. Às vezes você tá aqui pra bater o lateral, o cara tá aqui. Tá em cima de você aqui, né? Bariri. E cospe, xinga. Eu não tive esse problema porque a torcida era minha, né? Mas o campo do Madureira, tu vai bater lateral, o cara pega a bola. Mas os caras que iam lá jogar passava sufoco, né? Porque era a maior pressão. Mas legal, cara. Quando eu cheguei aqui, tava na primeira divisão. Jogou o Protasso. Eles estavam na terceira, quando eu cheguei aqui. Aí que eu comecei a conhecer os brasileiros, cara. Quando eu fiquei ali nesse clube. Que eu fui jogar um futebol e tal, aí conheci... Antes, né, eu já tinha conhecido o Lucas na época do Arrané, que esse meu amigo que me ajudou, me levou pra jogar um futebol. Aí o Lucas tava lá, o filho do Luciano tava lá, aí eu comecei a ficar amigo do Lucas. Eu fiquei amigo do Lucas e aí me chamaram pra jogar futebol, aí fui conhecer o Luciano, do Luciano conheci você, daí aí que eu comecei a conhecer... Aí entrou no circuito. Aí que eu conheci os brasileiros, já tinha praticamente 1 ano e meio na Grécia e eu não tinha amigo brasileiro. Não tinha nenhum amigo brasileiro. Não, a maioria tinha um Lucas que eu conheci, mas exemplo, em Hermione, como eu morava longe, não tinha ninguém. Em Hermione, você conheceu o Biro, já foi um... Era um achado, pô. Era um achado, brasileiro em Hermione... Quando eu chegava assim, tava todo dia com o Biro, pô. Biro, e aí? Já ficamos amigos pra caramba, né? Ser humano... Que figura o Biro. Figuraça, pô. Às vezes o Biro assim, vamos acabar o treino, a gente... Vamos ali comer um negócio, tomar Coca-Cola. O Biro, Deus fez o Biro e jogou o molde fora. Não tem outro. É verdade. Aí às vezes assim, caraca, eu vou pra casa dar descansada. Aí quando eu cheguei lá, o Biro já tava na minha casa já, pô. Aí, né, eu ia treinar ali, mas tinha uma aula e acabou que eu não dei aula. Aí já vim pra cá logo. Falei, que isso, Biro? Tu já tá aqui? Que era uma varandinha assim, pela rua dava pra pular na casa. Aí abri a porta, o Biro já tava sentado lá na varanda. Ele tá só te esperando. Falei, pô, meu. Tem um cafezinho amigão, pô. Aí ficava jogando conversa fora, né? Ficava conversando. O Biro é sempre. Antes era jogar um futebol ali na praia, ficar fazendo uma altinha, né? Aí depois fui embora. Fiquei rodando nos clubes aqui, dessa divisão, né? Acabou que eu fiquei conhecido nessa divisão. Aí fui pulando. Aí acabava o contrato, ia pra outro clube que queria subir. Aí eu ficava naquela aí, chama mulheres. Aí fiquei, tô aqui. De Grécia vai fazer 6 anos. 6 anos de Grécia. Isso mesmo. Agora, o teu inglês, por você falar inglês, te dificultou no grego? Na verdade, não é que me dificultou. O problema é que eu não falava o inglês, né? Não, mas eu aprendi, aí eu comecei... Tu optou por... Sim, eu optei para falar o inglês primeiro. E o grego eu fui pegando um pouquinho depois. Também tinha vontade de aprender a falar grego. A hora que você usar como a primeira língua o grego, você vai fazer aquele puff. Isso é verdade. Tanto que quando eu comecei a trabalhar aqui, né? E eu comecei a falar, tinha que falar mais grego, porque algumas pessoas não falavam inglês e era todo mundo grego. Aí eu comecei a ter aquele bug. Eu comecei aqui como
de parte, né, de reabilitação de exercício, numa fisioterapia. Eu fazia a parte de exercícios. Após a fisioterapia, eu entrava com os exercícios de reabilitação, exercícios físicos, para recuperar aquela região muscular, aquele problema de certas pessoas. Uma fisioterapia do Sotiris, né? Um rapaz também que me ajudou muito. Vamos lá, vamos falar. E agora... aí que comecei a usar o grego.